Bandeirantes Campinas, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, vamos juntos, caminhando em direção ao gol até meio-dia só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após interesses de Cuiabá e Paysandu, Guarani negocia a renovação de Emerson Barbosa. Diretoria Alviverde tem ciência da aproximação de clubes da Série B e trata a renovação como prioridade. Caio Melo e Natan também são alvos de outros clubes e podem deixar o brinco. Pela Copa Paulista, Bugre perdeu para o 15 de Piracicaba por 2-1 ontem à noite no Brinco e cai para a 5ª colocação, fora da zona de classificação do Grupo 3. Ponte busca evitar pior sequência como mandante em 2025. Sem vencer a 3 partidas em casa, Macaca busca reabilitação dentro de casa na segunda-feira contra o Tombense. Sem nenhum suspenso, Alberto Valentim deve contar com força máxima. Principal dúvida é em relação ao retorno de Elvis à equipe titular. Fluminense vence a Inter de Milão por 2-0 e avança às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Cano e Hércules marcaram os gols da vitória tricolor. Adversário do Flu na próxima fase será o Al Hilal, que eliminou o Manchester City na prorrogação por 4-3 na noite de ontem. Paulinho deve ter uma parada longa após a Copa do Mundo de Clubes. O atacante do Palmeiras vai passar por uma nova cirurgia na canela da perna direita e a projeção é de um período de parada semelhante ao procedimento de 2024. A cirurgia anterior, realizada ainda pelo Departamento Médico do Atlético Mineiro, tinha prazo de cicatrização em 3 e 4 meses. Gerson balança com proposta do Al Nassr e tem futuro indefinido. O volante do Flamengo estava perto de reforçar o Zenit, mas oferta do clube saudita pode mudar os rumos do jogador. Rádio Bandeirantes. 971021493. O WhatsApp à sua disposição. Pode mandar mensagem de texto aqui para mim, tá bom? Curto, tá bom, gente? Manda para cá que eu vou tentar, na medida do possível, vou fazer de tudo para poder atender e ler a sua mensagem no ar.
Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa Paulista de Futebol. Em jogo realizado nesta segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa pela terceira rodada, o 15 de Piracicaba venceu o Guarani pelo placar de 2-1. Para um público de 760 torcedores, público pagante 683, uma renda de R$ 5.085. O bugre do Marcelo Cordeiro, Fred Conte, JP Galvão, depois Gabriel Mota, Lucas Justin, Márcio Silva, Vinícius Cauê, depois Lucas Macedo, Vinícius Yuji, Lucas Martins e Pablo Baianinho, Vitinho, Raí Nascimento, depois Ryuta Takahashi e Luiz Miguel, depois João Vitor. O 15 do Moisés Egert, Carlão, Michel, Almir, Luan, Luiz Gustavo e João Vitor. Gustavo Eblin, depois Fraga, Carlos Manuel, depois Felipe, Serginho, depois de Javan. Eric Bessa, depois Léo Santos, Paulo Marcelo, depois Gustavo e David Ribeiro. Os gols do jogo: 15 abriu o placar com João Vitor, 23 no primeiro tempo. Ampliou com Paulo Marcelo de cabeça 9 e no finalzinho do jogo, João Vitor diminuiu para o bugre. O jogo que teve a arbitragem do Murilo Tarrega Vitor. Deu 15 no Brinco, 2 para o Inhoquim, 1 para o Guarani. Copa Paulista, terceira rodada, primeira fase. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, meu amigo, minha amiga, vocês que estão em casa, vamos às mensagens do dia. CH, os atacantes do Brasil estão na Arábia? Jogaram muito, hein? Furlan de Vinhedo. Jogaram, cara. Que o Malcom jogou e o que o Marcos Leonardo, vou falar uma coisa pra você. Surpreendente. Surpreendente. O que aqueles caras correram ontem. Imagina a premiação dos caras para ganhar o jogo, passar de fase. Só fica imaginando isso. Fizeram história, viu? Impressionante. Infelizmente, para a Ponte contar com força máxima não significa utilizar a força máxima. Eu, como torcedor, não consigo aceitar um time tão retranqueiro em casa, mas tenho fé que vamos subir. Ale, bom dia para você, obrigado pela mensagem. Será que a Ponte vai ter tanta sorte assim até o final do campeonato? Em todos os jogos ela é bombardeada. Depois acha um golzinho aqui e ali. Catelli, está registrado. Sobre ontem, estamos felizes com a participação do Ryuta. A torcida gosta do futebol dele, o resto esquece. Dispensa comentários. Perna. Eu não assisti o jogo ontem, mas o pessoal está bem bravo aqui, dizendo que jogou mal. Eu não vi o jogo. Alguns nomes que a Ponte tem interesse para contratar na próxima janela de transferência, Abimael Costa. Abimael, eu não tenho essa informação. Eu tenho aqui muitas especulações e eu não. Essa é uma linha de trabalho que eu adoto. Eu não fico alimentando informação que eu não consegui checar. Então, eu sei que a Ponte vai contratar. É isso que eu posso te dizer, tá bom?
Campinas e parabéns nesse final de semana. Ponte e Guarani ganharam tudo, desde o sub-15 até os profissionais. É verdade, Sidney. Um abraço para você, você que mora na Vila Marieta. Um abraço. Bom dia, CH. Aguinaldo de Americana. Tudo bem, Aguinaldo? Essa derrota de ontem do Guarani só tem um culpado, Marcelo Cordeiro. Ontem já se viu deixar Ryu Takahashi e João Vitor no banco. Quanto aos restantes, os restantes são todos medíocres. Então, cara, é difícil, né? Eu tenho que ler a sua mensagem, mas não posso comentar em cima. Não é? Você sabe se os salários dos jogadores da Ponte estão atrasados? Adriano de Serra Negra. Sei que teve uma conversa aí, mas não tem. A Ponte tem um jeito diferente de fazer pagamento, né? Parece que ontem era para pagar o mês de maio. Não sei se pagou. Não é? Não sei se pagou. Pessoal perguntando na sequência do campeonato, o que eu acho. Eu acho o seguinte, gente. Assim, com toda a sinceridade, que já é peculiar do meu trabalho, vocês sabem disso. Muitas vezes eu sou até muito duro por isso, mas é melhor falar a verdade sempre, né? Eu não tenho segurança que nenhum dos dois times de Campinas suba. Eles não me passaram isso ainda. Estão ganhando jogos, está tudo certo, né? Estão fazendo o que tem que fazer. Agora, a produção, a arrumação, né, o desempenho do time, dos dois. O Guarani está um pouquinho melhor, mas pouca coisa, 5%. Então precisa ir agora com essa possível saída de dois jogadores interessantes, importantes, titulares. O Natan e o Caio Melo. Vão sair dois jogadores no meio campo de 3 que estava arrumado. Então, sei que talvez o Guarani não possa fazer muita coisa, eu já entendi isso. Só que eu tenho que falar tecnicamente. Tecnicamente o prejuízo é muito grande. Muito grande. Muito grande. Até ser contratado. Você pode até contratar na janela, mas vão faltar 7 rodadas, 6 rodadas. Até o cara chegar, se condicionar, se adaptar, se entrosar, demora 2, 3 jogos. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Então o mínimo que eu acho tinha que segurar até o final da Série C. Agora, me parece que o Guarani não consegue, né? Não depende do Guarani. Eu lamento muito os contratos lá atrás que foram feitos. De qualquer maneira, vamos aguardar. Tá certo? Vamos acionar a rapaziada. 11h42 agora. É hora do Bugre da Band. Hoje com o Breno Beretta. Oi, CH. Para falar do Guarani na Copa Paulista, ontem mais uma derrota, 2-1 para o 15 de Piracicaba, derrota em casa. E logo após o jogo, o técnico Marcelo Cordeiro tentou explicar a situação. Com relação à falta de um 9 ali para o início, nós tivemos um problema com o Samuel, né, nos últimos treinamentos, né, um desconforto na coxa, então até por isso ele não esteve em campo hoje. Tem a situação dele ainda sendo resolvida, né, se vai ser negociado ou não. A torcida, né, quer resultado, a gente também quer, mas hoje, volto a falar, a prioridade do Guarani é a Série C, então existe um grupo que se prepara para a Série C, né, alguns atletas são cedidos, né, pelo Marcelo para poder compor o elenco. Público total ontem 760 torcedores, uma renda de R$ 5.085. No próximo sábado, o Guarani volta a campo pela Copa Paulista, vai enfrentar o São Bento às 5 da tarde, fora de casa. O treinador citou o Samuel, ele que ainda não viajou para o Marrocos, mas deve viajar essa semana para acertar com o Difan Hassani El Jadid. Com relação ao time principal, se reapresentou ontem, está treinando essa semana, de olho no jogo contra o Londrina, no próximo domingo às 4h30 da tarde, lá no Paraná. E as situações de atletas para a próxima janela, né? Atletas que vêm sendo procurados. O Emerson, lateral esquerdo, já recebeu sondagens do Paysandu e do Cuiabá, só que nenhuma proposta concreta. O que o Guarani está buscando? Renovar o contrato dele até dezembro de 2027, um aumento salarial, luvas, multa rescisória. O volante Natan Camargo, interesse do futebol do Pará.
Já surgiu a possibilidade de Paysandu, Remo. Ele hoje está emprestado pelo Bragantino até o final da Série C e o Guarani está monitorando a situação. E com relação ao Caio Melo, desperta o interesse do Persija Jakarta, time da Indonésia que hoje é comandado pelo Maurício Souza, ex-treinador do Guarani. Ele também foi procurado pelo Juventude, o Caio Melo, mas acabou não acertando. Nenhuma dessas situações está definida. Valeu, CH! Valeu, Breno. Daqui a pouco você volta com a ponte. E o pessoal está preocupado, e está preocupado com razão. Eu acho que essa coisa de desmanche não é legal. Teve uma janela de exceção aí, o Guarani se reforçou, melhorou o clube, melhorou o time, a situação, veja, as 3 vitórias consecutivas, o time tava se acertando, agora você começa a perder jogador, é complicado. Eu, ao invés de ir às compras na próxima janela, eu tentaria, de alguma maneira, fazer uma composição para não perder os jogadores. Não sei se isso é possível. Vou repetir. Tem a vontade do jogador e o contrato que foi assinado lá atrás. Então, se eles não ficarem, eu não vou achar que é culpa do Guarani. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, se você está objetivando, não é, a classificação entre os 8 melhores, que esse é o discurso, não é? Eu ainda acho que o time tem que chegar nos 20 pontos para depois imaginar, sonhar e projetar. Uma coisa não inviabiliza a outra, mas eu vou com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas, se tratando da reação que continue assim, não pode perder jogador. Desculpa, mas não pode perder jogador. Então aí fica complicado. Tem que existir um esforço, a diretoria tem que dar um jeito de conversar com os empresários dos jogadores e tentar chamar saída para isso. Vou repetir, 2 jogadores do meio campo estão saindo do Guarani, Natan e Caio Melo. O prejuízo é muito grande. No atual elenco não tem peça para substituir. Não tem. Tem outra característica, mas não são jogadores que, por enquanto, pelo menos, não demonstraram capacidade de poder dar conta. Vamos ver como é que essa história vai terminar. A boa notícia é a tentativa, né? E provavelmente acerto com o Emerson para ele continuar. Tomara que a diretoria consiga. Acionando o Gleger Zorzin para comentar o Guarani. Bom dia, Gleger. CH, bom dia. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Você vê como é que é o futebol, né, CH? Tava falando aí, tava dando uma olhada aqui na manchete do Guarani, né? E especulações aí de saída de alguns atletas, né? O Emerson Barbosa tem aí sendo veiculado, especulado aí a saída dele, Cuiabá, Paysandu, né? Tem interesse no jogador. Aí depois o Caio Melo e o Natan também. Então, enfim, até então o Guarani estava atolado na zona de rebaixamento. Até então o Guarani não vinha fazendo um bom campeonato da Série C e de repente começa aí uma arrancada espetacular. O Guarani, nos últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3 vitórias. Olha para você ver a performance bugrina nas últimas 5 partidas. Demonstra, claro, Gleger, mas é por causa da abertura da janela. Sim, claro, obviamente. Agora, se o Guarani estivesse na mesma situação, será que teria algum clube interessado em algum jogador? Mas enfim, CH, essa é a dinâmica de mercado. E a expectativa é de que o Guarani consiga manter esses jogadores. São jogadores importantíssimos, né? Naquilo que pretende o Marcelo Fernandes. Então tá aí. Tomara que o Guarani consiga segurar, tomara que a diretoria trabalhe forte nos bastidores. Tem a possibilidade da renovação do contrato do Emerson, que seria interessante. O Emerson é muito bom jogador, tem feito bons jogos, né? Evoluído. Então, vamos ver, agora é o momento da diretoria estar trabalhando e quem sabe, né, o Guarani trazer mais uma peça ou outra aí para reforçar ainda mais o seu elenco. Obrigado, Gleger. 11h48 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Breno Beretta.
Oi, CH, a Ponte começou os trabalhos ontem visando o jogo da próxima segunda-feira, que é contra o Tombense, 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Alberto Valentim, depois da vitória sobre o Maringá no último sábado, 1-0, projetou o que será essa semana e a partida difícil contra o time mineiro. Nós vamos fazer aquilo que nós temos feito muito, iniciar a semana com as nossas correções, com as coisas positivas que aconteceram, mesmo sabendo que hoje foi um jogo muito diferente, né, daquilo que a gente vinha jogando, daquilo que nós vamos enfrentar até no próximo jogo, mas não fugindo, com muita humildade, com muito pés no chão, com muita entrega em todas as sessões dos nossos treinos. Nós temos que aproveitar ao máximo nossas sessões de treinos, de campo, de vídeo, que ela serve muito, eu já falei para vocês, ela serve muito para que nós acertemos tudo aquilo que nós temos que fazer. Então, é descansar agora, voltar para Campinas com esses 3 pontos importantíssimos e trabalhar duro. Segunda-feira já estamos lá trabalhando para preparar esse jogo contra o Tombense. Em casa, a Ponte tem o objetivo de quebrar um jejum de 3 jogos sem vencer, voltar a vencer diante da torcida. Por exemplo, na Série B do ano passado, a Macaca chegou a ficar 5 jogos sem conquistar os 3 pontos no estádio Moisés Lucarelli. Dos 15 pontos possíveis no Majestoso, nessa atual campanha da Série C, a Macaca somou apenas metade, praticamente metade, né? 7, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nessa atual temporada, 2025, a Ponte tem 11 jogos como mandante. O histórico da Ponte do Majestoso: 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 13 pontos em 33 disputados, um aproveitamento de 39%. Então, a partir da próxima segunda, o Alberto Valentim precisa melhorar esse desempenho. CH. Deixa eu mandar um abraço pro Pedro Pansani e pro Jobert Esperança, 2 caras que são muito queridos aqui, né? Eu agradeço efetivamente sempre a colaboração de vocês, mas o que vocês passaram para mim aqui eu tenho que checar, tá bom? Eu não posso mandar pro ar porque eu tenho que ter responsabilidade. O ouvinte aqui, o Vitor Viana, Caio Melo e Emerson Barbosa não vão sair, vão renovar até 2027. Natan é do Red Bull, isso a gente já sabe. O Natan vai ficar também, tá bom? Ótimo, ótimo. Vitor Viana, do Planalto de Viracopos. Mais alguma atualização, Breno, em relação ao Guarani, à Ponte, enfim? Bom, CH, mais uma vez, boa tarde, bom dia, né? Tá quase boa tarde, né? Para você, para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Eu espero que eles fiquem, mas essa situação é uma situação muito aberta, né? O Guarani vai fazer de tudo, até o Farney, o Elano, para tentar segurar esses jogadores. Vai tentar renovar o contrato até o fim de 2027, colocar multa, um salário um pouquinho maior, dar um reajuste. Mas é difícil, né, CH? Porque tem empresário no meio, o empresário sabe, uma negociação, o empresário ganha mais numa negociação. Mas, ó, o Bilu não deu. Não deu porque é Série A. Mas bem conversadinho consegue. Só que tem que aumentar salário. Tem que aumentar salário, principalmente do Emerson, né? O Emerson, eu considero ele fundamental. O Caio Melo é bom jogador, tudo. Inclusive, o Caio Melo, além do time da Indonésia, quem foi atrás dele foi o Juventude. E o Juventude não deu certo. O Juventude deve estar atirando para tudo quanto é lado, né? Para tentar se manter, trazer alguns reforços. Tudo bem que é Mas Série A. É difícil, né? Eu acho que o Juventude vai cair. Mas no ano que vem eles vão estar disputando Série B, né? Por mais que acertem com o Juventude, o ano que vem vão estar disputando Série B. Apesar de ser Série A, sair para um time como o Juventude, na situação que ele se encontra, e para o Paysandu, que está muito mal na Série B, eu não faria isso para minha carreira. Agora, eu não sou ninguém para achar nada. Isso é problema dos jogadores e da diretoria. A situação do Natan, por exemplo, né? Que a gente tinha informação do Paysandu, agora do Remo, que são times que estão disputando coisas diferentes, né? O Remo tá com o Marcos Braz, tá lá em cima em 5º lugar disputando para subir. Então é um time que tem mais dinheiro. E o Paysandu tá lá embaixo. É uma possibilidade? É.
E o que preocupa? Porque o Natan é o melhor volante que tem o Guarani hoje. Tá bom. 11h54 em Campinas. Antes o Gleger, né? Pois não, Gleger, comente. SH, um jogo importante para os lados da Macaca contra o Tombense, jogando em casa, no Majestoso, para deixar de vez, né, essa questão de que a Ponte não joga bem dentro de casa. Tá aí uma oportunidade, não tem nenhum jogador suspenso, todo mundo à disposição do Alberto Valentim, e a expectativa de que a Ponte deixe para trás, né, essa questão que chega a amargurar aí o torcedor pontepretano, né, de que não consegue vencer e ter uma boa performance, como tem fora de casa, jogando no Majestoso. Isso tem que acabar. Em algum momento tem que acabar, né? Tem que acabar em algum momento. Porque você jogar dentro dos seus domínios, independente de como vem a equipe adversária, você precisa fazer prevalecer o mando de campo. E aí tem a questão do torcedor, a questão do campo, do gramado, da atmosfera, né, que envolve todo o jogo. Então, mais uma chance, mais uma oportunidade. E a minha expectativa é de vitória da Macaca, é de vitória da Ponte Preta, para afastar de vez aí essa questão de que não ganha dentro de casa. É a hora de deixar isso para trás, CH. Assunto encerrado e a Ponte fazendo, sem dúvida nenhuma, uma Série C muito equilibrada no aspecto fora e dentro de casa. Carlos Henrique. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Mundial de Clubes. Ontem o Fluminense garantiu vaga nas quartas de final da competição ao bater a Inter de Milão pelo placar de 2-0. O adversário do Flu será o Al Hilal, que surpreendeu e venceu o Manchester City na prorrogação pelo placar de 4-3. Lembrando que na outra partida de quartas de final vão se enfrentar Palmeiras e Chelsea. Esse jogo será às 22 horas. O jogo entre Fluminense e Al Hilal será na sexta-feira também, porém às 4 da tarde no horário de Brasília. Hoje tem a definição dos últimos classificados, com Real Madrid e Juventus, e às 10 da noite Borussia e Monterrey. Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos duas partidas válidas pela 14ª rodada. O Paysandu venceu a Ferroviária por 2-1 e o Botafogo, fora de casa, derrotou o Cuiabá pelo placar de 1-0. Com esse resultado, o time de Ribeirão Preto sai momentaneamente da zona do rebaixamento. Copa Paulista de Futebol, ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela terceira rodada da competição, o Guarani perdeu para o 15 de Piracicaba pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Bugre, neste momento, está na quarta colocação do grupo 3. Lembrando que na Copa Paulista, os 4 primeiros, avançam para as oitavas de final da competição. Vitória, portanto, do 15. No outro jogo do grupo,
ou melhor, da competição, Oeste e Taubaté empataram pelo placar de 0-0. Guarani, na verdade, é o quinto colocado pelos critérios de desempate. No grupo 3, 15 lidera com 7, Primavera também 7, Paysandu 4, Paulista 3, Guarani 3 e Rio Branco lanterna com apenas 1 ponto. O Bugre volta a campo no sábado às 17 horas contra o São Bento na cidade de Sorocaba. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas, a Ponte Preta volta a campo só na segunda-feira que vem, quando vai receber o Tombense, e o Guarani joga no domingo contra o Londrina. Lembrando que o Bugre, nesse momento, é o 9º colocado. Aliás, é o 10º, né? Com a vitória do Floresta é o 10º colocado com 14 pontos, mas está a 1 ponto do Floresta, que é o 9º, e do Brusque com 15 na 8ª colocação, e do próprio São Bernardo, né? São 3 times aí com 15 pontos. E a Ponte Preta é a segunda colocada com 20 pontos. O líder é o Caxias com 21. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, na quarta-feira, para mais um Nossa Área às 11h30 da manhã. Até lá! Sudeste, com previsão de chuvas ainda complicadas em boa parte da região sul, em particular em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Constatar é confirmar, é garantir que aquilo prognosticado acabou se confirmando. Nessa vida meio atribulada, cheia de significados diferentes, nem sempre o fato óbvio se confirma. Constatar também é bem avaliar. Bem avaliar, pensando aqui, diz respeito a entender se evoluímos nas nossas tarefas, se crescemos como profissionais e se, acima de tudo, merecemos estar onde estamos. É muito interessante pensar a respeito de tudo isso para a nossa vida e para o planeta bola, principalmente diante de um campeonato mundial de clubes que apresenta enormes alternativas. A vitória de ontem do Fluminense, sim, foi uma vitória épica diante da Internacional de Milão, 3 vezes campeã do mundo, com muitas Champions no seu currículo, vice-campeã da atual Champions League, sendo derrotada apenas e tão somente pelo PSG na final. É incrível que esse time tenha sido comandado pelo campeoníssimo Simone Inzaghi, mas quis o destino que o Inzaghi sai, chega um treinador sem tamanho para comandar a Internazionale, e o que é verdade lá é verdade aqui.